comparative form and superlative form, tá? São duas formas muito usadas em inglês, tá? Com os adjetivos, né? As pessoas usam para fazer comparações, tá? E muita gente não sabe, né? Quando se usa um, quando se usa o outro, e não sabe também a diferença entre eles, tá? Então, é isso que a gente vai ver. Antes de qualquer coisa, é muito importante saber que os adjetivos são responsáveis por atribuir características aos substantivos. Por exemplo, bonito, feio, grande, pequeno. Mas não é só isso. Eles também podem ser usados para fazer comparações. Por essa razão, os adjetivos em inglês são divididos em 3 graus. Então, tem o normal, por exemplo, tem lá. Deixa eu pôr aqui, ó. Normal. Então, eu vou ter aqui. Beautiful. Tá? Beautiful é ele normal. Tá? Aí, eu vou pôr comparativo. Comparativo vai ser more beautiful than. Então, beautiful é bonito. More beautiful than é uma comparação, é mais bonito que. Quer dizer, é uma comparação entre dois substantivos, né? E temos o superlativo. O superlativo vai ser the most beautiful. Quer dizer, o mais bonito. Então, ele não tem comparação. Ele vai ser o mais bonito de todos. Ele sobrepõe a outros substantivos, tá? Então, o superlativo, ele superioriza um dos substantivos, tá? É como se não tivesse comparação. Ele é o melhor, ele é o maior, ela é a mais bonita, né? Então, é o superior, superlativo, tá? Então, vamos continuar. Então, como tudo na vida, existem regras, tá? E existem também exceções. Usamos a forma comparativa para comparar duas coisas ou pessoas, tá? Então, por exemplo, assim, ó, então, comparativo, vou pôr aqui em cima, tá? Vou colocar aqui a definição, tá? Então, comparativo para comparar duas coisas ou pessoas, certo? Então, é isso que o comparativo faz. Ele compara duas coisas ou pessoas. Certo? Então, vou pôr aqui o exemplo. Fala assim, ó. Vou colocar assim, ó. Bob, exemplo, né? Bob Esponja. SpongeBob. Vou pôr aqui, ó. SpongeBob is funnier than Simpsons. Não sei se vocês concordam, não sei, é aleatório, tá, gente? Certo? Então, aqui eu tô falando assim, ó. Vou pôr aqui em cima. Funny significa engraçado, certo? Então, aqui eu quis dizer que Bob Esponja, tá? SpongeBob is funnier than Simpson. Quer dizer, o Bob Esponja é mais engraçado que os Simpsons. Então, aqui eu comparei o Bob Esponja
e os Simpsons, né? Então, quando a gente vai usar a forma comparativa, o que acontece? Eu vou usar um subject, que é um sujeito, tá? Mais o comparativo adjective mais than mais object, que é um objeto, né? Então, aqui eu vou usar o subject, um subject, um sujeito, e aqui eu vou usar um object, que é um objeto, né? Os dois vão ser um substantivo, que é diferente de sujeito, tá, gente? Substantivos são nomes. Pode ser coisas, pessoas, né? Objetos, animais, tá? Uns personagens, como eu comparei 2 personagens aqui, certo? Então, agora a gente vai a algumas regras de formação do comparativo, tá? Como a gente vai transformar os adjetivos na forma comparativa. Vocês viram que eles mudam, né? Então, como por exemplo aqui, ó, de funny, ele foi para funnier. Observaram? Então, isso aqui mudou um pouquinho, né? Por que será que mudou? Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos lá. O comparativo, a forma comparativa do adjetivo, é formado com o acréscimo de ER no final do adjetivo, tá? Ou, se o adjetivo for longo, com mais de uma sílaba, né, 2 sílabas ou mais, eu vou acrescentar more antes dessa palavra. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, tem lá. Eu tenho a palavra chubby. Chubby significa gordinho, gordinha, cheinho, cheinha, tá? É uma forma fofa, né? De chamar alguém de gordinho. Apesar de que, de toda forma, a pessoa não vai gostar, né? Mas mesmo assim, né? Chubby significa gordinho, certo? Então, se eu for transformar, se eu falar assim, mais gordo, eu vou usar chubby, chubbier. Mas você vai falar, professora, mas você falou que é para adicionar ER, tá? Mas observe que o chubby, ele termina em Y, e antes do Y tem uma consoante, né? Um B, uma consoante. Então, todas as vezes que o adjetivo terminar com Y, né? E antes desse Y vier uma consoante, eu vou substituir o Y por I, tá? Eu vou adicionar R, mas eu vou ter que substituir esse Y por I, tá? É uma regra de formação de palavra, tá, gente? Vocês vão ver que essas regras vão aparecer muito por aí, tá? Vou dar um outro exemplo desse aqui. Tem a palavra ugly. Ugly significa feio, tá? Se eu for falar mais feio, então vai ficar uglier, ó. Porque aqui eu tenho um Y, e antes desse Y eu tenho uma consoante, certo? Outro, vou usar outro, ó. Tem a palavra pretty. Pretty significa bonita ou linda. Então, se eu for falar mais bonita, eu vou falar prettier, tá? E lembrando, gente, que quando eu vou usar, eu sempre vou pôr na frase, eu tenho que pôr chubbier than, né? Uglier than. Esse than significa do que, tá? Então, quer dizer, eu tô comparando. Ela é mais bonita do que a outra. Então, she's prettier than, tá?
Então, essa é a primeira regra, tá, gente? Vou escrever aqui, ó. Primeira regra. Consoante mais Y. Substitui Y por I. Então, essa é a regra da formação do comparativo, tá? Com palavras curtas, tá? Eu vou até tirar esse more para não confundir vocês. Deixa o more para depois, tá? Vamos gravar essas regras agora, tá? Essas regras aqui são muito importantes, certo? Segunda regra. Vamos para o novo. Segunda regra é a regra da consoante mais vogal mais consoante, tá? O que acontece? Eu vou duplica a última consoante e adiciona ER, tá? Então, aqui eu vou pôr também mais ER, porque esse aqui também serve para a regra do ER, tá? Então, duplica a última consoante. Então, vamos lá aos exemplos. Então, tenho lá, palavra thin. Thin significa magro. Então, eu vou falar, ele é mais magro. Então, eu vou falar thinner, com 2 N's, tá? Thinner than, mais magro que, tá? Vamos falar outra, ó. Hot. Hot é quente. Vamos supor que eu quero comparar 2 lugares, 2 cidades. Eu posso falar assim, ó. Campestre is hotter than Poços de Caldas, né? Então, esse hot, como ele é consoante, vogal consoante, ele vai ficar com 2 T e R, tá? Hotter than, mais quente que, certo? Então, essa é a regra da consoante, vogal consoante, certo? Fora essas regras, gente, temos também os adjetivos que são irregulares, tá? Então, por exemplo, tem o good. Good é bom. Ele vai ser como se fosse bom em português. Bom, a gente não fala mais bom, a gente fala o quê? Melhor, né? Então, good, eu não vou falar mais good, more good, ou gooder, né? Então, a gente vai mudar essa palavra. Vai colocar better, melhor. Better than. Lembra que ele é, né, irregular, certo? E, então, tirando, né, essas palavras, essas regras, né, vou colocar aqui antes, porque ele é irregular. Então, tirando essas regras, as outras palavras, né, elas vão seguir a regra geral, que é acrescentar ER, tá? Então, vou pôr algumas outras para vocês entenderem, ó. Eu tenho palavra, vou pôr também aqui, mais ER, tá? Então, vamos lá. Palavra old, que é velho. Vou falar, minha irmã é mais velha do que eu. Então, eu vou falar, she's older than me, né? Ou eu quero falar que ela é mais nova. Então, she young é jovem, ou nova. Então, eu vou falar, minha irmã é mais nova do que eu. She is younger. Younger than me. Tá? Outra palavra. Tall. Tall é alto. Então, eu vou falar, eu sou mais alta do que você. Então, I am taller
than you. Ela está mais triste hoje do que ontem. Triste. Eu quero usar triste e sad. Então, eu falo she's sadder. Tá? Então, esses são alguns exemplos de palavras curtas que eu transformo em comparativo com a adição de ER no final, tá? Agora, a gente vai ver algumas palavras maiores, onde a gente acrescenta more antes, tá? Aí vai ficar, a gente vai acrescentar o more, né? Aí vai ficar a palavra, né? Por exemplo, more beautiful than. Então, vai ser sempre assim, tá? Então, vou começar lá. Eu tenho lá a palavra important, tá? Important é importante. Então, eu falo assim, this is more important than that. Então, more important, tá? Porque important já é uma palavra grande, né? Então, eu não posso acrescentar nada nela. Eu vou pôr more, esse more que vai me ajudar a transformar ela em comparativo, tá? Então, vai ser more important than, tá? Outra, expensive. Expensive é cara, então eu quero mais caro. More expensive than. Beautiful. Beautiful é bonito, né? Então eu falo mais bonito. More beautiful than, tá? Então, cadê aqui? As palavras irregulares, eu vou mudar elas aqui de slide, porque eu vou acrescentar mais, tá? Opa. Eu tenho mais algumas, tá? Vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, as palavras irregulares são as que eu falei, né? Que elas alteram totalmente a sua forma, tá? Então, elas não vão seguir a regra de apenas... Elas não vão aceitar aquela regra de apenas acrescentar ER no final, tá? Então, elas vão mudar totalmente. Então, é o caso do good, que transforma em better, tá? Tem outras. Vou pôr outra aqui, ó, bad, né? Bad é ruim. Então, para falar pior, né? A gente não fala mais ruim, a gente fala pior. Então, a gente vai usar worse than. Pior do que, né? Certo? Então, tá. Então, agora a gente vai para a próxima, que vai ser o superlativo. Então, a gente vai ver agora o que é o superlativo. Superlativo. Então, no superlativo, eu vou acrescentar EST no final da palavra, tá? Vai ser de a palavra EST, tá? Ou de most a palavra. Então, qual que vai ser a diferença, né? Esse EST é o que eu adiciono no final das palavras curtas, né? No lugar de ER, eu vou acrescentar EST, se eu quiser fazer superlativo. E the most vai ser no lugar do more, tá? Então, a gente vai entender o que é agora, tá? Então, a forma superlativa é para a gente usar para dizer que algo ou alguém é o melhor de todos, tá? É o mais de todos.
Então, por exemplo, eu falo assim, Simpsons, vou pro lado do Simpsons agora, tá? Simpsons is the best cartoon ever. Então, os Simpsons é o melhor desenho de todos, tá? Então, quer dizer, ele não tem comparação. Eu não estou comparando ele com outro. Ele é simplesmente o melhor, certo? Então, vamos ver como que a gente vai formar o comparativo, tá? Usando os adjetivos curtos, né? Então, aqui eu vou colocar as regras para você acrescentar EST, tá? Então, por exemplo, eu tenho... lembra que ela vai seguir a mesma regra, praticamente, do ER, tá? As terminações, as variações. Só que eu, em vez de pôr o D no final, eu vou ter que pôr o D, THE, antes da palavra, tá? Melhor pôr aqui, né? Vou pôr aqui, ó. D, a palavra, e o EST no final da palavra. Então, vai ser assim, ó. Eu tenho que falar assim, ó. Chubby. Chubby, lembra o que é? Gordo, né? Então, se eu for fazer o superlativo, eu vou falar the chubbiest, né? Olha lá, the chubbiest. Outra, ugly. Feio, né? Então, eu vou falar the ugliest. Lembra? Por que eu coloco o I aqui? Porque tem um Y e a consoante antes do Y, né? Então, eu substituo o Y por I. Tá? A regra continua. Ó, pretty. Bonita ou linda, né? Então, vou falar a mais linda. The prettiest. Certo? Lembra daquela outra regra do consoante, vogal, consoante? Então, tem lá a palavra... deixa eu ver aqui, ó. Tem a palavra sad, né? Sad. Então, vai ficar the saddest, né? Hot. Vai ser the hottest, tá? E aí, vamos agora aquelas palavras irregulares, lembra? Então, se, ó, eu tenho good, né? No comparativo, ele fica better, tá? No superlativo, ele fica the best, tá? Outra, bad. Lembra? No comparativo, ele fica worse, né? No superlativo, ele fica the worst, tá? O pior, tá? E agora a gente vai para aquela regra do the most, tá? Então, the most é para aquelas palavras maiores, né? Então, tem lá, important. Então, eu vou falar the most important, tá? Beautiful. Vai ficar the most beautiful. Expensive. Então, vai ficar the most expensive. Certo? Bom, eu acho que não tem mais o que falar, né? Eu acho que
Eu já expliquei tudo, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, comentar, tá? E espero que tenha ajudado. Até a próxima.